E The Last of Us estreou finalmente na HBO. Um baita sucesso, né? Teve tudo, a internet travou, o HBO Max travou, e aí todo mundo assistindo e comentando. Inclusive, um sucesso de crítica, né? Tá com 99% no Rotten Tomatoes. Eu vou mostrar aqui, inclusive, pra vocês não dizerem que é mentira minha, tá? Olha aí, ó, 99% da avaliação positiva e do público já tá com 96%. Ou seja, é alto. Tá alto o negócio, né? Tá alto. E sabe o que os detratores, os pouquíssimos detratores vão dizer, né? Rotten Tomatoes não serve pra nada. Aí quando é alguma série que eles gostam, ou filme que eles gostam, aonde que eles vão? Rotten Tomatoes. É sempre assim. Mas a nossa discussão é o seguinte. Muitas pessoas chegaram na internet, principalmente no Twitter, que é um lugar nosso, que as pessoas só colocam coisas boas, né? É um lugar maravilhoso e tudo, em que passaram a criticar The Last of Us. Passaram a falar mal de The Last of Us. Por quê? Porque, nossa, mais uma série de zumbi. Nossa, eu já vi isso antes. E aí eu fiz, Rogério, uma coletânea. Fiz uma coletânea de comentários. Pra gente poder comentando os comentários. Comentando tá comentários, ligado? Eu adoro isso. Comentando os comentários. Começando ali pelo começo ali, teve um que falou assim... Esse aqui foi no WhatsApp, tá? Num grupo que eu vi assim... Gostando, mas pra mim parece só mais uma série de zumbi. Espero que tenha algo a mais. Aí ok, né? Talvez ele não jogou, não conhece tudo e tá... Eu acho que tudo bem, porque o primeiro episódio é um episódio pra você se localizar naquele mundo. Isso. É pra você entender como é que funciona aquele mundo. E muitas obras de zumbi fazem isso praticamente às vezes no filme inteiro. Tem poucas relações entre personagens e muito ambiente, né? E eu acho que o primeiro episódio fez isso. Rogério, a gente fala bastante sobre isso, esse negócio de, nossa, mais uma série de zumbi. A gente mesmo já fala isso, porque não aguento mais coisa de zumbi. Por que a gente fala diferente com The Last of Us? Pra gente, especificamente, que a gente conhece The Last of Us, a gente jogou os jogos, a gente conhece as pessoas envolvidas, não pessoalmente, né, mas a gente sabe da capacidade de fazer uma série bacana. Afinal, o criador do jogo The Last of Us está 100% envolvido com a série. A gente tem o Craig Mazin de Chernobyl, que tem uma qualidade estética absurdamente, de direção também muito boa. Os atores são maravilhosos, então a gente meio que bota fé nisso tudo, né? De que vai ser diferente. Mas algumas pessoas não pensam assim. Tipo, embaixo desse comentário falou assim, ó. Será que eu seria cancelado se eu dissesse que não achei nada demais no primeiro episódio de The Last of Us? Foi bom. Mas não foi tudo que o pessoal tem falado por aí. Realmente as pessoas estão falando, né, que The Last of Us foi a melhor... Meu Deus, que coisa absurda. Aí a pessoa vai assistir pensando que vai mudar a vida, né? E talvez o primeiro episódio não seja isso, né? Então, sempre acontece isso quando existe uma certa unanimidade. Mas eu acho que pra você... Por exemplo, você fala que não gostou e tal, eu acho que você tem que expor o motivo. Eu, por exemplo, tô tendo um problema ultimamente, que é aquele todo mundo, a todo meu lugar, ao mesmo tempo que eu nunca lembro o nome, e eu faço questão também, acho que meio de não lembrar. O problema é que, assim, é um filme que todo mundo ama, e eu não gosto. Isso. Mas, normalmente, quando eu falo que eu não gosto, eu exponho os motivos do porquê eu não gosto. Tu não gosta ou tu só acha ok? Tipo assim, ok, é um filme ok. Não, eu não gosto. Mas eu tenho as minhas motivações pra não gostar dele, e eu exponho elas o tempo todo por aí, e ninguém consegue me rebater o que eu não gosto do filme. Agora aqui, por exemplo, pra mim, muitas vezes, me soa só como todo mundo gosta, então eu vou falar que eu não gostei. Isso é um pouco não tão legal, né? Não sei. O outro comentário aqui o primeiro episódio de The Last of Us não teve nada demais. Acho que a série vai por esse caminho. Não traz nada de novo. É mais uma dramaturgia de uma jornada pós-apocalipse zumbi. E a galera que tá no hype é porque tem um carinho pelo jogo. O carinho pelo jogo, isso é um ponto. Isso é um ponto, né? Quem tem carinho pelo jogo, tem carinho pelos personagens, pelo universo. Então você dá um sentimento extra, né? Pra quem tá assistindo The Last of Us e não tem esse apego emocional com o jogo, talvez veja assim, opa, peraí, já vi essa história em algum lugar, não tem nada diferente aqui, né? E principalmente por saber
pra onde esses personagens vão, né? Também, né? Isso é importante. Exato, né? mas eu acho que uma coisa interessante a se dizer, na verdade, acho que é muito importante se dizer o seguinte: The Last of Us não inventou nenhuma roda. Cara, eu já falei isso até num vídeo anterior aqui, e no podcast. The Last of Us é um amontoado de clichês, só que feitos de uma maneira muito bem feita, construída de uma maneira muito bem feita, com personagens que, principalmente porque você tá controlando eles ali no jogo, você se apega àquelas histórias, àqueles personagens, e você embarca com eles nessa jornada. O mundo pós-apocalíptico, as obras pós-apocalípticas, todas elas, elas existem e elas fazem tanto sucesso porque você cria na imaginação das pessoas o que poderia acontecer caso a gente não vivesse na sociedade que a gente vive hoje. Por exemplo, você tira um fator da sociedade, que é a sociedade em si, né, que são as regras que fazem com que a gente consiga viver em sociedade, você tira elas, o que acontece? É isso que é o mundo pós-apocalíptico. Então, nesses mundos pós-apocalípticos, essas relações entre os personagens, elas ficam mais gritantes. Então é por isso que é tão interessante esse amor, né? Esse apego desses personagens entre si. Sim. Nessa jornada, entendeu? Mas a partir disso também é que as pessoas se apaixonaram, por exemplo, por The Walking Dead. É em cima disso. Exato. Porque ele é muito além do zumbi, né? Ele é sobre as pessoas, sobre os Walking Deads, né? Que é tipo os caminhantes mortos. Que você pensa que ele tá falando dos zumbis, mas na verdade são os próprios seres humanos. Né? A gente sempre ouve isso, né? Num mundo pós-apocalíptico de zumbi, os piores inimigos não são os zumbis, são os próprios humanos. A gente é o clichê do gênero, né? A gente sempre ouve isso. E The Walking Dead foi o meio que a série que extrapolou isso, né? De mostrar assim, realmente os humanos são as piores coisas de um universo zumbi, né? E aí teve um outro comentário aqui, ó, que ele disse o seguinte: queria ver The Last of Us, mas já vi diversos fãs falando que só dá pra ver se souber a história do jogo ou tiver jogado o jogo em si. Então, nada a ver, né? Não, muito pelo contrário, né? Dá pra ver porque, inclusive, quem jogou vai ter coisas novas, porque tem um monte de coisa lá que nem no jogo tem, né? Fazemos lives toda segunda... Vamos fazer lives, né? De todos os episódios toda segunda-feira. Isso. E aí eu disse no primeiro episódio agora, que já saiu, eu acho que talvez eu nunca tenha querido tanto esquecer uma história. Nunca desejei tanto esquecer uma história pra viver ela de novo. Entendeu? Como The Last of Us. Funciona perfeitamente pra quem não viu. É só tentar fugir de um spoiler ou de outro. Mas eu acho que até com spoiler dá pra... Mesmo que você souber o spoiler, acho que não vai atrapalhar a jornada, porque o bom do The Last of Us é a construção. É como acontece, sabe? Você só saber o spoiler, isso não faz diferença nenhuma, não. Ali em cima tem um outro comentário, ó, gostei do que vi, mas essa série foi feita pra quem não jogou o primeiro jogo. Quem não jogou ou não acompanhou os gameplays do YouTube vai adorar. Quem já sabe de cor e salteado não vai ver nada demais. Esse é só um ponto, porque eu vi diversas pessoas falando, Rogério, tipo assim, tá igual o jogo. As cenas, os momentos e tudo mais. Então eu vou ver uma repetição do que eu já vi no jogo, né? Eu vi uma reportagem dos nossos colegas do The Anime e eles estavam falando que o The Last of Us fez uma coisa que nunca nenhuma outra série baseada em videogame tinha feito. Nenhuma série, nem filme, nem nada. Que era fazer exatamente igual ao jogo. Ser fiel. Porque a pessoa que tá criando um material novo pensa assim, aquilo já foi criado, por que eu vou criar isso de novo? Caraca, é muito doido isso. A maior característica, o maior acerto do negócio é ser fiel. E as pessoas reclamam porque é fiel demais. Mas é que tá. Existe mas eu acho que existe o que é importante, uma coisa importante que tem muito aqui é a adaptação. Por quê? Porque quando você tá jogando, por mais que a história seja igual, as cenas sejam iguais, inclusive eles fazem até uma comparação nessa reportagem com as falas, que tem algumas que são iguaizinhas. Assim, isso. Literalmente. Ipsis literis. Então, eles fazem essa comparação e é bem divertido e tal. Mas, quando você tá jogando, você tem esse apego pelos personagens porque você tá controlando eles. Isso. Quando você tá assistindo a série, você não tá controlando ninguém. Então, precisa se criar de uma outra forma. E eu acho que isso, pelo menos nesse primeiro episódio, fizeram muito bem com a filha dele, com o próprio Joel. Eu acho que funciona bem. Com a Ellie ainda tá muito...
Ainda não chegou a hora dela, mas eu acho que já tem um bom caminho. Então, cara, é difícil de reclamar porque tá fiel demais. Eu tô até olhando aqui quanto tempo demora pra realmente ter o fatídico momento. Tá, tô vendo aqui, 17 minutos no jogo, 17 minutos pra gente ter um momento que é um grande spoiler do primeiro episódio, né? Entre o Joe e a Sarah. Na série, são 31 minutos. Tem 31 minutos que acontece o fatídico momento. E aí, você pergunta por quê? No jogo, ele não tem muita enrolação ali. Você pode controlar a personagem, né? A Sarah ali no comecinho, conhecer um pouquinho dela e tudo mais e tal. Você anda pelo quarto, você fica vendo as coisas nas gavetas. Exato, o foco é no Joel no fim das contas, sabe? Aqui, no audiovisual, sem você estar controlando, a gente tem que ter uma afinidade. Tem que gostar de alguma forma de um personagem pra gente sentir algo forte no momento fatal, né? Então, eu acho que eles se demoraram com sentido, com razão, sabe? Eu acho que a mesma coisa aconteceu com Halo. Que as pessoas reclamaram porque ele tava tirando o capacete, aí era porque não era fiel de não tirar o capacete. Naquele caso, era necessário ele tirar pra que você tivesse uma aproximação com esse personagem, você visse a dor no rosto dele, porque o capacete não demonstra isso. Só que você não precisa disso no jogo, porque você tá controlando ele. Sim. Então, é o tipo de coisa, é o tipo de diferença de adaptação que faz muito sentido. Eu acho que fez tanto sentido em Halo, como faz sentido aqui no Last of Us. O outro comentário aqui, eu não vi nada demais em The Last of Us, uma cópia de The Walking Dead. Espero que tenha um plot diferente daqui pra frente. Só valeu pro Pedro, que tá mais gostoso do que nunca. Eu acho que essa frase já... Cara, mas é isso. A cópia de The Walking Dead é foda, né? O Walking Dead monopolizou o mercado zumbi, né? Tipo assim, de 2000... Da metade dos anos 2000 pra cá, só deu The Walking Dead, né? Gente, eu vou sugerir, pra quem acha que The Walking Dead é a coisa principal de zumbi de todo o universo que criou, assistam os filmes do Jorge Romero. É o cara lá nos anos 60. Tem até um livro aqui, ó. Quer ver, ó? Que conta a história dos zumbis, ó. Conta como é que foi criado essa história dos zumbis e tal. Esse livro é de onde? Esse livro aqui... Propagandas vamos fazer mesmo? Não tem problema não. Fiz sem querer. É da Leia. Chama Zumbis, o Livro dos Mortos. Que é como o Jorge Romero, ele transformou aquele zumbi... Porque o zumbi original é aquele zumbi lá do Caribe, aquele negócio de magia negra, que você era controlado pelo seu inimigo e tal. E o Romero, ele inventou essa história dos mortos-vivos, né? Ele adaptou. No A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme clássico que tem no MUBI, inclusive. Assisti uns meses atrás aí. E, cara, ele não parece um zumbi. Ele, tipo, é uma criação desse gênero, né? E acho que os filmes posteriores, dos anos 70, ali, 80 principalmente, é que a gente vê realmente o zumbi que a gente conhece, né? Assim, Veio. Não, e aí depois veio os zumbis corredores. Aí depois veio o Zack Snyder reinventando o gênero, né? Com Madrugada dos Mortos, que inclusive é pai de The Walking Dead, né? O Madrugada dos Mortos, basicamente. É um remake do filme do Romero. Exatamente. E aí depois a gente tem os mais introspectivos, e eu acho que essas são as referências pra The Last of Us. Ele pega um pouco de Romero, ele pega um pouco de Madrugada dos Mortos, ele pega muito daqueles extermínios, principalmente o Extermínio 1, que é aquela vastidão, aquela desolação. Ele pega de Eu Sou a Lenda. Também Eu Sou a um Lenda livro também. clássico demais, Isso. né? Que tem o filme Acho do que é A Smith. Estrada, né? A Estrada também é uma grande referência pra The Last of Us, o jogo. Inclusive, até o filme do Will Smith, do Eu Sou a Lenda, eu acho que é um pouco de referência, por exemplo, naquele começo que tem os cientistas conversando. Porque Exatamente, no filme do Will Smith também tinha uma cientista falando, olha, curamos o câncer com um vírus aqui que a gente criou e tal, e no fim criou um monte de zumbi. E eu acho que ali é uma conversa mais ou Referência menos... pra série aqui, pelo menos, né? Pra série, exatamente. Então... Que começa com a discussão científica, né? Sobre vírus, sobre fungos e etc, né? Eu acho que o The Last of Us, ele junta muito tudo isso, né? E no fim das contas, o que importa mais é a relação dos personagens, né? É tanto que o primeiro episódio de The Last of Us, ele nem tem tanta ação quanto o pessoal espera, né? Um monte de zumbi correndo, não sei o quê. Não, o foco é outro. O foco é outro, né? Assim como quando Game of Thrones chegou e o pessoal esperava, caraca, o negócio medieval, quero ver muitas batalhas e muitas, né, muitas guerras e tudo mais, e nunca foi o foco de Game of Thrones isso, né?
Era mais a politicagem, as traições e tudo. No próprio então deu jogo, até mudada nisso, né? E no próprio jogo do The Last of Us, ele veio na esteira de Resident Evil, nesses sucessos de jogo de zumbi, cara. Por isso que eu tô falando assim, ninguém nunca disse que The Last of Us... Jamais no final, né? Se você pensar, o Resident Evil, ele já tava desgastado. É tanto que quando saía filme, ou quando saía o jogo de zumbi, as pessoas, meu Deus, mais um jogo de zumbi, ninguém aguenta mais isso e tal, sabe? A parada é que eles juntaram essas coisas, esses elementos que são muito simples e muito fácil de reconhecer, só que ele fez isso num material que é excelente. Sim. É excelente, é muito coeso, é muito bem feito, é muito bem construído e é emocionante. E é isso, pra mim, pelo menos nesse primeiro episódio, a série conseguiu passar tudo isso. Esse é o problema de você ser mais dramático, a um mundo pós-apocalíptico mais focado muito em personagens e como eles estão reagindo àquela situação, tanto que tem esse outro comentário, né? Parei no meio do episódio de The Last of Us, é legal, mas não me prendeu totalmente. Depois continuo. O piloto de The Walking Dead me parece até agora muito melhor. E aí são as comparações, né? Tivemos essa discussão na live hoje, e aí o Juras foi assistir o episódio. Assisti agora. Depois que eu falei pra ele que não era tão legal quanto a gente imaginava. Eu acho até hoje um dos maiores pilotos que nós temos aí no universo das séries. Realmente é um grande piloto. Foi um grande investimento de grana, né? De orçamento pra fazer esse piloto. Gosto da maquiagem, dos zumbis e tudo mais. A desolação. Me parece muito Extermínio, né? Lembra do começo do Extermínio? Que ele sai assim, tá tudo destruído já. Ele tava em coma, né? Ele acaba acordando com tudo já pro caralho. Eu gosto mais do piloto de The Walking Dead. Mas o The Last of Us, por ter jogado, por conhecer a história e por conhecer esses personagens e o que vai acontecer mais à frente com esses personagens, é difícil não colocar um carinho, sabe? Uma parada a mais. Não sei como é a experiência de não conhecer esses personagens. Como é não conhecer esses personagens e não ter gostado tanto deles. Será que dá pra não gostar muito deles? Não sei. Acho difícil, ainda mais com a atuação. E o Pedro Pascal, né, que fez tudo nos últimos anos aí, né? Mandaloriano aí, né? Só faltou aparecer o Baby Yoda, cara, nele, né, em algum momento ali. Calma aí. Uma pessoa comentou assim, a adaptação de The Last of Us, meu Deus, tá igual, idêntico, copy-paste. Não é verdade. A gente até falou aí que da menina e tal. Tem algumas cenas que realmente são parecidas. Sim. Mas não era isso que a gente... sabe o que eu acho engraçado? É meio irritante porque é o seguinte. Eu já cansei aqui de falar em vários outros vídeos e tal. Sem querer ser prepotente ou coisa do gênero. Mas eu já tive várias discussões principalmente em live, que a galera tá falando lá nos comentários e a gente acaba falando nos comentários. Das pessoas falando que, pô, por que não fazem fiel? Por que não fazem fiel? Por que não fazem fiel? E eu sempre falei... Mas você quer o fiel? Joga lá o jogo. Aí dessa vez eles fazem fiel, aí as pessoas reclamam porque tá fiel. Então, gente, precisamos achar Mas é porque como The Last of Us, tanto o primeiro quanto o segundo, são grandes jogos, mas eles ficaram muito mais populares por causa da sua narrativa cinematográfica, porque sim, The Last of Us é extremamente cinematográfico. Muito. Desde o primeiro ali você vê o primeiro jogo é extremamente cinematográfico, a forma de sentir os personagens. No 2, então, você faz coisas no 2 que você não quer estar controlando. Você não quer estar com o controle na mão porque você sente pesaroso por estar fazendo aquilo. Isso nenhum jogo fez, e por isso que ele é um jogo absurdamente fantástico, 2, sabe? Inclusive, acho que isso vai ser uma grande dificuldade que eles vão ter aí na temporada, né? Porque essa sensação... Vão ter muitos reacts das pessoas assim, não faz isso, para... A gente vai ver muito disso. Mas acho que só daqui a alguns anos, né? Inclusive, acho que a gente até falou isso no podcast. Eu teve um momento, e é real isso, eu não tô fazendo pra esquecer, não. Eu peguei o controle e eu botei do lado e falei, não vou jogar. Não vou jogar, botei do lado. Tem um amigo meu, Juras, que ele largou o jogo, nunca mais jogou. Ele largou o jogo, ele falou, não vou mais jogar esse negócio, achei horrível, porque ele não conseguiu seguir. Pra mim foi o maior desafio como jogador e a maior experiência também, porque eu me senti sendo desafiado de forma proposital. O jogo quis me fazer isso. Pra gente sentir a dificuldade das decisões que os personagens tomam e como isso impacta neles, como personagens. Né? E no caso, entre aspas aqui, como humanos, né?
o que essas decisões impactam. E ele quer que você tivesse um pouquinho de sentir isso. Assim, como é que você sente isso? The Last of Us, ele é diferente por isso. Por isso. Porque ele faz você se questionar diversas vezes. Por exemplo, o Joel. A gente jogou o primeiro jogo com o Joel. Muita gente acha que o Joel é um herói e tudo mais. E ele é um personagem extremamente falho. É egoísta muitas vezes. E aí você se pergunta muitas vezes assim, você não faria o mesmo, não? Nessa situação? Será que você não faria o mesmo pra proteger as pessoas que vocês gostam? E aí, essa é a profundidade, esse é o peso de um The Last of Us. Eu acredito que a gente viu parte disso em The Walking Dead. O que a gente fala de The Walking Dead, o que ficou ruim, é que pasteurizou demais. Tipo, ficou muito igual. Toda temporada era um negócio novo e acontecia as mesmas coisas. Exatamente. Né? Um local novo, com pessoas novas, Isso. E aí um vilão mais vilão. Aí, Isso. Local novo, pessoas novas, um vilão mais vilão. E cada vez a turba de zumbi cada vez maior. Isso. E aí, era isso. A repetição foi que cansou muito o The Walking Dead, porque nas primeiras temporadas The Walking Dead entregou ouro, cara. É muito massa ver o universo. Eu sou apaixonado pelo universo de zumbi e eu gostava muito do que eu tava recebendo ali. Tanto que foi minha série favorita por muitos anos. Mas o The Last of Us, ele é diferente. Tanto que nem zumbis são, né? Parece zumbi, mas não é zumbi. E dá até um nível de mais perigo do que The Walking Dead, né? Porque The Walking Dead, qual o problema? É o zumbi, mas é a quantidade. Uma horda gigante de zumbis. Cara, o The Last of Us não é isso. Tem uns inimigos em The Last of Us que... os instaladores e tudo mais, que você se caga nas calças. É isso. Né? Exatamente. Mesmo porque a maioria das pessoas morrem com o Cordyceps lá e... Exato. Só algumas delas que continuam vivendo daquele jeito totalmente macabro, né? Que... E na série eles mostram isso muito legal, né? Que é tipo, o fungo ele só quer se alimentar, ele só quer se proliferar. Sim. Então, só quer pegar de uma pessoa pra outra. É só isso que ele quer fazer. Então, é um tipo de discussão que fica muito interessante, né? Porque você, se você tira os órgãos reguladores, né? Tipo, o governo, como é que as pessoas vão viver? Né? Como é que elas vão se organizar? E aí você percebe que, cara, a ditadura ela acaba sendo a primeira opção, e é a opção porque alguém vai mandar e tudo mais. E aí você tem essa briga entre facções, que também já é uma coisa também que também tem Walking Dead, né? Nesse primeiro você pensa, Rogério, você pensa que é só a Fedra e os vagalumes. Mas tem muito mais do que isso. Tem mais coisas. Tem muito mais do que isso. Não. Inclusive, eles até falam em algum momento lá, aquele cara do mapa, né, que tá no rádio. Os cavadores, os caçadores e tudo. Ele fala basicamente tudo que a gente vai encontrar pelo caminho, frente. Né? E aí é... Que é uma coisa que também tem em The Walking Dead, né? Não tem, em The Walking Dead também tem essas divisões e tudo. Eu particularmente fico muito tranquilo porque eu adoro esse universo. Tá aqui o meu livro, que não me faz mentir. Entendeu? Eu adoro, eu quero mais esse tipo de produção. Eu assisto até os que as pessoas falam que é ruim. Então, pra mim, eu acho excelente. Aí, quando eu vejo um troço desse, levado a sério, muito bem feito, muito bem produzido, muito bem filmado, eu ouvi gente falar que achou a direção qualquer coisa. Eu penso exatamente o contrário. Eu achei a direção muito bem feita. Eu acho que busca ângulos do próprio jogo, que eu acho também que são muito legais. Inclusive tem até a câmera das costas, né? Pra sentir o peso das decisões, né? A câmera do carro, né? Que é quando eles estão andando e a Sarah vai olhando em volta. Tem até a casa pegando... Cara, pra mim, eu quero mais. A única coisa que realmente eu gostaria era de esquecer, poder apagar a história da minha cabeça e viver ela novamente, porque se você nunca viu, aproveite esse momento é seu e seja muito feliz, porque vai, cara, não desiste, porque você vai receber uma parada muito massa, assim, se continuar nesse nível aí, você vai receber coisas muito boas aí, de entretenimento. Rogério, boa discussão aqui, batemos um papo aí sobre The Last of Us, a gente vai falar mais vezes, né, toda segunda-feira a gente tá fazendo live de The Last of Us, a gente já começou a nossa cobertura, uma discussão mais aprofundada do episódio, né, e entrando mais em detalhes, analisando algumas cenas, pegando feedback das pessoas e tudo.
Mas aqui, de vez em quando, a gente vai trazer alguns vídeos separados, quando alguma pauta, algum tema couber. Por exemplo, a gente pode falar muito em breve de obras que elas são muito boas, algumas delas revolucionárias, mas por terem tantos filmes e séries já baseados nelas, dá a impressão de que quando ela realmente chega no cinema, ela nem é tão original assim, né? A gente já viu isso diversas vezes o The Last of Us tá passando por isso aqui. O Avatar do James Cameron, ele tem a história mais batida do mundo, né? Que as pessoas já conheciam ali. O Duna, o John Carter, né? Todas obras que inspiraram tudo isso. Inclusive, o próprio John Carter inspirou o Avatar. E aí a gente acaba, né? Algumas coisas acabam não funcionando tanto. Não é o caso de The Last of Us e eu acho que nem de Duna também. Porque ele acaba funcionando bastante, assim. Mas vamos discutir, né? Em breve a gente volta aqui. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser notificado a chegar no seu celular. A gente se encontra aí na próxima. Tchau. Mano, o cachorro parou de latir o tempo todo, mano. Vai, vamos fazer o giro Rapidex aqui. Cacete.